18 de abril. São Galdino de Milão, bispo e confessor. Galdino nasceu numa nobre família, a de La Sala, e era filho de um conceituado gentil homem de Milão. Padre, o santo foi arcediago e depois chanceler da Igreja de Milão. Foi principalmente o esteio, o braço direito do arcebispo Uberto, quando no cisma que nasceu depois do falecimento do Papa Adriano IV, desaparecido no ano de 1159. Eleito a Alexandre III, o intruso chamado Otaviano, que tomou o nome de Vítor IV, foi-lhe oposto por 5 cardeais descontentes. Frederico Barbarroxa tomou o partido dos cismáticos, já exacerbado com Milão, que em 1159 havia recebido com desgosto os comissários que enviara para criar conselhos, ao saber que os milaneses reconheciam Alexandre III ao invés de Otaviano, e enfureceu-se tremendamente. Sitiou então a cidade por 6 meses, para vingar-se do que lhe faziam, tratou-a com o maior rigor. Uberto, saindo secretamente de Milão, acompanhado de Galdino e mais algumas pessoas que lhe estavam afetas, foi viver ao pé do Papa, que reconheciam como legítimo representante de São Pedro. Era em Gênova e Alexandre III, não se vendo ali em segurança, transferiu-se para a França, consigo levando o arcebispo e Galdino. Na França, viveram eles por alguns anos, ora em Montpellier, ora em Clermont, já em Maguelone. Quando Vítor IV faleceu, corria o ano de 1164. Todos pensaram que afinal chegaria o cisma ao fim, mas foi puro engano. Frederico e os dissidentes substituíram-no por outro, o antipapa Pascal III. Ora, naquela altura, os romanos insistiam com Alexandre III para que retornasse a Roma, e o papa, ouvindo-lhes o clamor para a Itália, zarpou em 1165. Uberto e Galdino mais uma vez acompanharam-no. Ao passar pela Sicília, o rei daquela ilha os reteve por alguns dias. Pouco depois, estavam em Benevento. Dali, o Papa mandou que Galdino fosse a Roma, criando o cardeal do título de Santa Sabina. Uberto permaneceu em Benevento e ali faleceu depois de curta doença em 1166, no dia 28 de março. Em Roma, Alexandre III convocou o que pôde do clero de Milão, e Galdino, o eleito arcebispo, foi solenemente sagrado pelo próprio Papa. Era 18 de abril de 1166, segundo domingo depois da Páscoa. Milão jazia em ruínas, os habitantes dispersos. A cidade vivia modorrando, toda ela com aquele ar de triste abandono. Em 1167, porém, reconquistou a liberdade, e Frederico Barbarroxa, sentindo-se inseguro, deixou Milão secretamente e buscou a Alemanha. Galdino trabalhou com ardor para liquidar o cisma, com o legado na província de Milão, depondo os bispos que se renegavam a abandonar o partido do antipapa. Em 5 ou 6 anos, transformou a igreja, sagrou novos prelados para Bergamo, Lodi, Alba, Cremona, Asti, Turim, Brescia e Novara. Em Alexandria, criou um bispado. Na própria diocese, principiou sistemática pregação. E socorreu os pobres, restabeleceu antigos usos da igreja e elaborou muitos regulamentos. Combateu toda a sorte de heresias. São Galdino faleceu em pleno trabalho. Era um domingo de 1176 e o santo pregava na igreja de Santa Tecla, quando, finda a prédica, sentiu-se mal. Desmaiou, caiu do púlpito, e quando o socorreram já se havia ido para Deus. Era no dia 18 de abril, justamente no dia do aniversário, o 10º de sua sagração. Enterrado sob o júbilo mesmo onde estivera tão calorosamente a pregar, transferiram-lhe o corpo para a catedral em 1548. Em 1582, São Carlos Borromeu deu uma parte de suas relíquias ao bispo de Bolonha. Foi aquele santo que ele fixou a festa no dia 18 de abril, festa que se celebrava no 12º domingo depois da Páscoa. São Galdino, rogai por nós. Também hoje comemora-se São Perfeito,
Santo Eusébio, Santa Ágia